chamamos um hino. O do mundo tem mais virtude do que a da igreja. A da igreja, eles cantam para o arquiteto do universo, que fez a beleza e a arquitetura, só que de pedra. O problema não está na beleza e arquitetura. A beleza e arquitetura, Gênesis 1:26, Deus fez para sede fecundos. O problema está sendo aqui. Não fazei pedras cortadas para mim, que a nudez de vocês aparecerá. E Salomão fez a beleza e a arquitetura, fez pacto com a morte, com os pedreiros da maçonaria do Egito, e ali plasmou todas as pedras. Ali cada sala, cada pedra daquela, significa um Néfilis, como se fosse. Um gigante está ali. E ali o que acontece, irmão? Fora as deusas, né? Os 72 gadus, né? E eles adoram a beleza e a arquitetura, o arquiteto do universo, Jesus, o arquiteto do universo. O Bafomé, arquiteto, Gadu, o diabo, o Lúcifer, o arquiteto do universo. Então é só pegar a história do que foi, a mim foi me dado o direito. Então tudo que você fazer, levar do crânio para dentro, é a lei, o fim da lei é João Batista. Eu batizo com água. Mas eu recebi, o João teve uma visão ali que o cara viria como uma pomba. Eu vi uma pomba posado no ombro dele, e ele era o Espírito. Porque não tinha Espírito Santo. A alma dos judeus foi transformada em coração de pedra para adorar aquelas pedras. A carne deles era a alma deles. Então não tinha Espírito Santo, não tinha almado ainda. Por isso a pomba posou. A pomba representou o Espírito Santo que eles não conheciam. E negava a eficácia dele. Então não reconheceram. E depois que Jesus vai à cruz, por que ele fala o Cordeiro? Né? Cristo, Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro? Porque depois que ele foi batizado nas águas, não para dentro das pedras, não, fora. Você é o Espírito. Não, batiza, nem um tio, nem um jota, para quem crê como em Jesus, a minha promessa, segunda geração de Davi, nenhum jota cairá para como judeu. Mesmo que se o cara for criatura, ele também vai ter que se batizar em João, virar judeu, para a lei tomar conta dele, a fé. A fé sou eu, quem tiver fé em mim, está bem na foto. Mas para o lado de fora. Não, eu não levei a fé para o lado de dentro. Eu sou uma promessa de Abraão, mas eu vim para fora. E quando o crânio de Jesus foi levado para dentro também. Apocalipse 13, verso 13 ao 15, não quer dizer nada para todas as igrejas desse mundo. Para todo Islã, todo Israel, todo Meca, todos os prédios, todas as portas ao contrário. Não quer dizer nada para eles. Ou depois da partida dos apóstolos, quer dizer tudo que é Gadur, tudo é Bafomé, o Deus daqui. Porque assim como o sangue de Abel derramou sangue lá na terra, os anjos que estavam aqui fora, primeiro a igreja, hoje, por assim dizer, CCB, dentro e fora, ou a favor ou contra, ou remanescente, braços da cobra, que era apenas um disfarce, que foi o cristianismo, quando a igreja, Eva, a esposa, adorou Lúcifer, com a mãe, assinando ecumenismo com a cobra ali, levou ele até o falso profeta, ali, e teve relação com o primogênito dos anjos, a árvore do bem e do mal, chamado bribe e maçã, quando ela se prostrou e adorou, quando ela ficou de quatro, quando vê um anjo, vão morrer os profetas. Então ele se ajoelha. Então a Eva se ajoelhou e Lúcifer penetrou suas juntas e medulas como palavra de Deus, chegou até o topo da cabeça. E ali
na Eva representava a árvore da vida. Ali ele já tinha, aflorou todos os chakras, que daqui onde a NASA chegar, a Terra representa Adão. O tronco da árvore representa o pênis. E a árvore do bem e do mal representa os frutos da vida. Os frutos da vida que uma vez ao mês você vai comer em 22 de Apocalipse, que não se perderá. E segundo a carne aqui, irmão, aquilo que agora com dor você vai sangrar e vai com dores de parto. Porque o óvulo vai se perder agora, porque a Lúcifer era meio homem, meio cobra. A mãe dele passou a ser a Eva, e a mãe sua era eu, Deus que fez Adão e Eva, imagem e semelhança de Deus. E por que ele tinha uma mulher no meio da medula de Adão? Incisa a costura do seu saco. Porque Deus era homem e mulher, irmão. Por que você acha que a Bíblia não quer que o cara seja gay por nada? E por ser gay, como ele não tem função, como ele não tem vagina, orifício, se inverteu, né? Mas isso aí, então, segundo os judeus, segundo a lei ali, mas essa prostituição, ainda que os caras do Éden casou com os de fora, essa prostituição, ela não era bem carnal, era fazer um corpo com o diabo. Quando Adão e Eva não era casado com o Senhor, ou seja, eles eram filhos no corpo de Deus, com tudo que representa Deus. Nesse plano, com tudo que representa o diabo. Plano barro, humus, suco, aminoácidos, 4 elementos, os 4 animais maiores. E a ausência de luz era a vida daqui, mano. O frio, a escuridão, ou é a ausência de calor, de luz de Deus. Então, então o que aconteceu aí, irmão, nessa brincadeira? Aquilo que era Deus segundo o Espírito, Eva estava em estado espiritual, passou a ser estado material, mas eles desceram com consciência de Deus. Aquilo que quando você estava sem problema nenhum com o pecado, que ensinaram na escola Einstein, Freud, Isaac Newton, as filosofias de vida, as matemáticas, tudo que Horus Vivo ensinou para a humanidade. Todo o bem e o mal que você não sairia, aliás, você nem estava no corpo de Adão, os 144 mil nem sairia para fora. É que lá tinha essa dualidade, o bem e o mal. Você pode ver que o filho de primeiro Lúcifer, primeiro filho primogênito, Deus teve que virar um filho aqui, o segundo Adão, para disputar primogênito com primogênito. Porque o segundo a carne comeu sabendo e quer. Que nem o caso dos anciãos hoje, eles comem sabendo. Por exemplo, você que foi da CB, ou você que está indo como reformador na esquerda, destruindo a madrasta, que quando acabou o tempo da cobra, ela assinou o ecumenismo, pôs o asno de Deus aqui. A maçonaria para eles, Deus não quer dizer mais nada, mano. E põe aqueles encarregados, todos eles cantando assim, ó. Lá no céu cantarei. O céu deles já é a plataforma, mano. A televisão, essa CCA desse rapaz que tá a nova CCB ali, já tem até televisão na igreja deles junto, nas portas. Logo, logo vai passar ao vivo, já está passando ao vivo, né? E você vê que aquilo que tomava conta deles, que era a lei, eles quebraram as suas próprias leis de Gálatas 2:21, por não reconhecer um cristão entre os pagões, se não pecadores entre cristãos. Hoje o cara reconhece um filho do arquiteto do universo como cristão de Júpiter, Jesus. Porque após a partida, jamais um crente qualquer da Assembleia de Zeus, presbiteriana de White, do Gaduma, os Mormons, tudo aquilo que veio dos Estados Unidos ali, irmão, não tinha nada a ver com Deus. Se não fosse, quando Deus pôs vida na cinzinha, semeou naquela maldição, naquela corrupção, naquelas pedras ali, o que aconteceu com a cinzinha foi o mesmo que aconteceu lá no Egito. Deus enviou José lá, mano, disputou com o rei e tirou por Moisés. É assim também, Deus enviou o Franciscão hoje, mano, e tirou pelo Joel, e esse corporativo aqui, pelos que saiu lá do Racer.
Alô? Então, assim também Salomão levou, Deus deu uma casa a Salomão, uma prostituição, que já o Ezequiel foi lá e viu. Hoje a mesma coisa, você vai lá, o Asmodeus está aqui, os líderes mesmo mostraram, todos, até os reformadores mostraram, mas crê na Bíblia como palavra de Deus. Quem deu a Bíblia para eles? Não foi Martinho Lutero? Não veio do Vaticano, um padre Martinho Lutero? Que reforma Martinho Lutero fez para você ali? Te dando Galvino e Joséfo? Alô? Depois da partida dos apóstolos, para você fazer uma ideia, quando João escreveu o Apocalipse, 300 anos depois que Constantino foi dar para eles a Bíblia. Já com aqueles contadores de história, mas já levado para dentro, irmão. O cadáver para dentro. Então, ao levar a lei para dentro e o crânio de Jesus com a fé, com o Apocalipse 13, com o direito, Deus enviará o poder do erro, porque os apóstolos já estavam disputando ali, já tinha super apóstolos. Tudo que você ouve aqui nesse canal. Então, hoje em dia não tem mais como, os da fé se perderão, virão dias difíceis. Então eles vê tudo que foi lá, eles vê como se fosse para agora, aquilo que aconteceu lá. Nenhum tio caiu daí. A quem vencesse o que estava hoje na CCB, que era a cabeça de ouro. A quem venceu quem está na CCA, na nova CCB. A quem vencer quem está hoje nos canais, na mira do Gadu como evangelho. Na reforma de Bafomé do Ricardo Ada. Quem está ali nesses canais do Josafá ali, irmão. Sem evangelho, ele até acertou no canal dele, acha que o evangelho dele é Jesus. Teve um tempo que os dentro e fora estava vivo, sem problema nenhum com o pecado. Ele ia ser como um animal, passa por carne e sangue, não conheceu a Bíblia, não há memória dessa pessoa. Mas teve um tempo que ao levar Jesus para o lado de fora, que nesses caras estão levando aí, irmão, e perseguindo os irmãos da circuncisão, porque Paulo não perseguia os irmãos da circuncisão, ele deu uma dura apenas em Pedro, ali, porque o Pedro comia carne de porco, sendo da circuncisão. O Josafá defende a circuncisão da CCB, para o lado de fora, sendo que Jesus é o Senhor, então eles não podem comer carne de porco. Eles viraram judeu, irmão. Ao levar Jesus para essa pessoa, você está dando um Jesus judeus, como promessa da geração de Davi, a resplandecente estrela de Davi, que João viu lá, pensou que era o Senhor. E quem era ali, irmão? Se eu não for, ele não veio. Jesus passou a ser... O Pai virou comigo. Por que o Pai tinha que se virar, se conseguir vitória sozinho com as suas vestes aplicadas? Ele era Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Está sempre comigo ali, Tiago. E por que ele era Deus, João 1? Por que tinha que ser o Pai? Porque o que fez todas as coisas tinha que penetrar o mesmo que ele penetrou a cobra para fazer Lúcifer. O pai penetrou a filha da escrava e penetrou a mãe original, ele fez Adão e Eva, lá, espiritualmente falando. E na carne ele fez o Ouroboro aqui, a cobra, nesse plano aqui, para passar o céu por carne e sangue, esse grande projeto. Então o mesmo Deus penetrou a cobra também. Penetrou aquela andrógena, aquela velha serpente, Satanás, o Ouroboro. Esse plano aqui é um feminino, Oxum, Ogum, a deusa da água. Eu sou quem era lá. Depois agora eu não sou mais quem sou, segundo a escuridão e segundo a luz. Eu sou quem sou quando levantar o Filho do Homem. Arquétipo de cobra, porque assim como Moisés levantou a serpente lá, então, o Filho do Homem também será levantado como uma cobra rei, para curar a idolatria do sangue de Abel, dos Néfiles, que plasmou no Egito. Mas ao dar a casa de Salomão, não demorou muito, eles já estavam ajoelhados para o lado do Oriente, seguindo esse arquétipo. Ezequiel entrou lá, viu os anciãos, hoje os anciãos da cinzinha, da idade da pedra ali, irmão, como arquiteto do universo. Você não vê que os grandes políticos falam o arquiteto do universo. Alão. Eles têm o diabo como um Deus, a luz, o que veio das trevas procurando luz. Quando isso aconteceu? Porque Deus estava aqui, disputou
a massa cefálica com massa cefálica na lei, olho por olho. Por quê? Porque teve que disputar olho por olho, dente por dente. Se tentar enganar, vai para casa de molho. Vai para casa de molho da sopa primordial, vira sopa, vira suco de múmia. Se tentar me fraudar, vai virar suco de múmia. Então, por que teve que disputar massa cefálica com massa cefálica? Por quê? Porque o Caim matou Abel, que era Sofia. Paulo chegou a relatar ali que o sangue de Jesus clama mais que o de Abel. Porque quando Abel caiu o sangue de Abel na terra, aflorou aquela imagem de Deus o criou, o homem Darwin, que o Darwin roubou para ele, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, sede fecundos, enche a terra, te dou o Deus peixe na sua mão, te dou. O fim disso foi o Horus Vivos, lá do Egito. Quando Caim cruzou, já tinha cidades inteiras quando ele foi ali, irmão. Ele viu umas índias ali, e foi brincar de índio, brincar de índio. Ele levou o sangue original da mistura de Deus com a cobra. Ele puxou ele puxou a Eva, e que espiritualmente ele puxou, a Eva foi enxertada a medula dela, o DNA dela. Né? As 33 vértebras da cruz dela foi enxertada. O Bafomé fez aquilo lá que a igreja está fazendo hoje. Você batiza em João, para a lei tomar conta de você, e fica de costa para a cruz, que Jesus morreu fora. João batizava fora, dos cascalhos ali ele fazia, daquelas pedras de Roma, de casca de pedra ali, ele fazia filhos de Abraão, se ele quisesse. E ali, irmão, levaram também o batismo, o cadáver de Jesus, aquilo que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. 300 anos depois, irmão, o judeu já tinha levado para dentro, com Roma para dentro, para governar o mundo. Levaram para dentro e colocaram as estátuas da Grécia. Já que vocês querem os néfites como se fosse, então como até se fartar aí. Vocês querem os néfites, eu vou te dar para você. Já aconteceu isso muitas vezes, no povo de Israel, que eu te falei aqui. Deus enfiou tudo aquilo no rabo de Horus Vivos, lá, e profanou o Egito, encheu de praga, encheu de mods ali, de maneira que as mulheres do Egito não tinham nem mods para cuidar do seu sangue. E no meio do caminho, lá antes disso aí, irmão, em espírito já tinha um bode. Ali o bode já estava preparado, porque o Abel ofereceu um cordeiro, né? Porque o cordeiro tem macho e fêmea, e o bode tem cabra e bode. É diferente, irmão. O bode não é marido da ovelha. Tem ovelha masculina e ovelha masculina, feminina. E o bode tem a cabra. Então é muito fácil. Ao transformar, eu sou bode, eu vou me vestir de ovelha. O bode pode enxertar uma ovelha, se for ali. A ovelha muda. Como a ovelha muda, vai para o matador. A ovelha não se mexe. No mar ela nem geme, ela fica ali em estado de choque. Assim eram as mulheres de Israel, na mão dos grandes, dos homens grandes. E assim, irmão, Adão, ao mesmo que Eva se curvou lá para Lúcifer aflorar, para subir as 33 vértebras da cruz, ali todas as ordens dos pifarros, tudo que é sabedoria humana, que Eva não nasceu de verme, ela foi feita, tirada de Adão, direto da medula, o cálice sagrado, aquilo que Jesus derramaria na cruz, porque ele era segundo Adão, sem a mulher. A Maria fez esse papel de mãe, que era o arquétipo de uma mãe, que representava a Eva. Então, por assim dizer, Maria foi a segunda Eva. Né? Mas aquilo que era Deus, antes, incisa a costura do seu saco aí. Ou seja, Jesus tinha buceta espiritualmente e ele era a espada, porque ele era Deus. Deus é transgênico. Ou seja, isso eles nunca vão te falar, só a rola de Bafomé atrás para eles abaixar, onde o bode está sendo penetrado, não a ovelha. A ovelha está sendo imolada, a ovelha foi imolada, Jesus, e o bode ficou com a honra.
Hebreus 2,14, o diabo não foi destruído, por que o diabo está livre, leve e solto aí na boca desses caras como um Deus? Porque eles não querem admitir, porque na Bíblia não contém a salvação. Eles leem o Evangelho de João 5,39 e não pensa conter ali. Eu hoje quer dizer o Espírito. Ainda que você viu Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim, está longe disso, irmão, para esses caras. A fé e a religião vai tomar conta de bode enxertando ovelha, cabra. As mulheres da CB que estão do lado de fora são cabras e os filhos já são bode. E dentro agora também é bode e cabra, irmão. Porque misturou a inseminação. Quando a CCB assinou o ecumenismo, quando ela usou os hinos da maçonaria, ali, quando Deus semeou naquela maldição, naquela corrupção, naquelas pedras cortadas, às vezes do 20, 25, não fazei para mim, com o diácono falando assim, na verdade, no princípio não era assim. Deus sempre morou em barracas. Então, você quer ser cristão, você não pode habitar dentro de casa feita por mãos humanas, de pedra plasmada com desenho. E hoje você vai, como que eu vou fazer? Eu não vou ter casa, vou morar como um andarilho, como Jesus andou? Você quer Jesus? Então vai andar como ele andou. Dê tudo para os pobres que vocês têm. Você vai ver que eles não dão um centavo. Pelo contrário, nos seus discursos eles vão vender. O fim do discurso deles é, no mínimo, viver do evangelho. É pix, membro, irmão. Livro, não pode tirar nem pôr aqui da Escritura Sagrada, que eles pensam que contém salvação. As maldição cairá sobre eles, já está trocando Deus por dinheiro. Você vai ver, esses canais que vendem curso, que vendem Bíblia, o livro deles é melhor que a Bíblia. E eles defendem a Bíblia como palavra de Deus, porque a finança dele depende disso. A deusa Diana, a deusa Hera, a cobra como mãe, a cabrita do Egito, a Íris, enxertada por Bafomé, sentado como um deus, o Gadu. Como o Gadu quer dizer o Tótimo, o arquiteto do universo quer dizer Sofia. O Gadu é masculino e feminino, é uma cabra e um bode. É um bode, é o bode da gente. Hoje você pode cantar categoricamente, assim, ó. É o bode da gente, é o bode da gente, é o bode bé. Oh, deixa eu pegar minha tuba aqui, tuba. Pum, 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 pum. Aquele Marcão da CCB ali, irmão, batizou em João, ficou de costa para a cruz. Sabe que atrás tem um pináculo do Braz, assim, eles sentaram. Sabe que o Asmos Deus, que o Silvio mostrou, está aqui na Bíblia dele. Sabe que o diabo andava entre as pedras afogueadas. Aí eles fazem uma oração e fica assim lá, ó. Lá no céu, a plataforma, irmão, ou na igreja, que o céu deles é aqui. Cantarei o hino eterno da vitória. Agora me entuba. Todo pranto cessará, minha alma gozará. Eles tiraram o gozará, minha alma reinará. Deus não gozou dentro da medula da Eva para fazer um filho? E por que a rola de Bafomé eles querem? E o gozo do Asmodeus, de Bilial, a trinca da clavícula de Salomão, Lúcifer, como gozo, Tote como gozo. E o Lúcifer, Bilial e Asmodeus, Lúcifer, Satanás, o Satã do Egito, que pegou o pênis de Horus, de Pedro, na praça, e apontou para as três Maria, que é astros que cairão, porque é uma dualidade fria, que não é espírito. É esse plano barro humus. Até onde a NASA chegar, aqueles frutos de Eva ali gemem os frutos. Quem são os astros que cairão? Os frutos deles não permanecerão. Por quê, irmão? Porque os frutos permanecerão, a árvore foi plantada bem funda, a casa que foi feita na rocha, que é aquela rocha da Cristo ferida, que a CCB foi batizada, esses que saíram por lá de fora, comeram aquela rocha, porque Deus pôs vida lá. Alô? Deus pôs vida na casa de Salomão até o tempo que Jesus chegasse. Deus pôs vida na cinzinha até o tempo que esse aqui chegasse, irmão. Mas após a partida dos apóstolos, após nós sair, após as pragas chegar, eles eram para vender tudo e fechar tudo, não fazer comércio com as coisas de Deus, irmão. E aí, irmão, os filhos de cabra com bode, se dizendo Jesus no púlpito, abre a Bíblia, hoje, não fazei pedras cortadas para mim, e não assista televisão.
Quando Deus pôs o fundamento na cinzinha, irmão, ele avisou o Franciscão, demorou 20 anos para sair a televisão. Mas o que ele não sabia é que viria a internet, que o Yoda Rame se multiplicará a ciência de maneira que os da fé se perderão. E o que aconteceu ali, irmão? Você pode ver, irmão, que filho de bode é bodinho. Eles estão com o mesmo bode pro lado de fora. Você pode pôr aqui, falar 1 milhão de vezes que o Jesus deles é o diabo. O que dá força ao pecado é a lei. Que eles estão mortos em pecado porque na Bíblia. Porque ele está debaixo de um Jesus que nem um tio, nem um Jota cairá achando que aquele Jesus lá é o que eles estão falando, irmão. Mas se eu não for, ele não vem. Ainda que vimos Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim. Paulo, por assim dizer, nem viu Jesus, irmão. Ele viu aquilo que o auxiliador que trará a glória para mim, porque ele era Deus. Você acha que o ancião sabe disso aqui, irmão? Pior de tudo, irmão, crendo em Jesus, fazer isso em memória de mim, eles tinham que orar para o pão, para o trigo deles, a broa deles, virar o trigo deles aí, irmão, virar corpo, e orar para o vinho deles com álcool, virar sangue. Isso dentro e fora. Porque isso é um símbolo do que eu vou fazer lá. Quando ele fez lá, continuou símbolo 2000 anos. E símbolo em feitiça, porque esses de fora, se não tomar, crendo em Jesus, fazer isso em memória de mim, que os apóstolos, Paulo, que era o mais libertino ali, irmão, trouxe mais liberdade e falou assim: o que eu recebi do Senhor, a noite que ele foi traído, a noite que ele foi traído, é que chegai nessa mesa com um coração sincero. Quem tem culpa se reconcilia no caminho e não bebam muito vinho, para vocês não ficarem bêbados, mostos. Alô, tinha álcool ali? E esses daqui, ossos do ofício, nem álcool toma, porque eles são mais santos que Jesus. O arquiteto do universo me fez mais santo que Jesus. O Hermes Trismegistus, sombra do verdadeiro, da verdadeira sabedoria. Quem era o Hermes Trismegistus segundo a carne de Egito? Asmodeus, o chefe dos demônios, o arquiteto do universo. Ele só precisava de uma Sofia, a medula de Salomão, o sangue da sua mãe. Assim que Davi desceu à sepultura, ele sabendo que Deus se fez um filho, se diminuiu para virar o segundo Adão. Ele sabendo lá na cultura deles, lá, que Deus o que pôs vida nesse plano, eu sou, estava passando ali, como fosse uma mãe, um cérebro, disputando a massa cefálica, a inteligência de Deus com a inteligência da cobra. Para buscar, para ganhar conta, porque o Abel derramou sangue, agora eles têm medula, agora eu tenho vida. Que o DNA da minha mãe não gerava anjo para mim, só gerava cobra. Adão e Eva não foi feita de mim, foi feita dele, com a medula, com o sangue de Deus, que quer dizer o Espírito, quer dizer Sofia. Aquilo que é filho, Deus se diminuiu. Nesse plano aqui, irmão, aquilo que foi Abel, ele tem que ter masculino e feminino. Então vamos supor, Deus se diminuiu, nasceu o segundo Abel, por assim dizer, o segundo Adão. Paulo colocou o segundo Adão. Mas segundo Abel, porque Adão representava Deus e o Abel representava filho, e Deus veio na Maria, que é uma mulher, representava Deus. Então, por assim dizer, Jesus se fez o segundo Abel, não o segundo Adão, porque Deus virou filho. Ou então eles acreditam que ele era Deus, conforme Jesus falou: eu sou Deus. Deus que virou filho. O arquétipo para pôr vida no primeiro mundo, no primeiro céu que se foi soterrado. O diabo deu nesse ventilador aqui, não quer sair vento. Deu CCB deu cadáver soprado vida no meu celular aqui, no meu ventilador, ele não quer ventar. Ele é da China, assim como o Deus deles é chinês. Os caras programam certinho pro negócio funcionar só de vez em quando. Os caras querem bagulho antes.
seu bosta, sua merda. Sua bosta. Agora entrou um ventinho aqui, tá muito calor aqui. Eu queria mandar você abrir ali pra mim, filha. Tá calor da desgraça. Chegando na hora certa, tá? Valeu, filha. Agora sim. Então, continuando aqui. Eu perdi a concentração. Perdi até onde nós estávamos. Então vamos lá. Paulo colocou que o sangue de Abel clama mais. O sangue de Abel ainda clama. Então ele colocou que Jesus, ele comparou Jesus como um filho. Mas Deus virou filho. Aqui. Então aonde fica? Quem era o Abel? Porque Abel era o auxiliador, o sangue que voltou a dar vida ele era o cordeiro que foi imolado pelo seu irmão. Então ele voltou. Quer ver? A porta lá está aberta ali, filha? Tá. Você quer fechar aqui, filha? Pode fechar. Você ia subir ou não? Não? Então o barulho está... As coisas estão lavadas. Então o que aconteceu aqui? O sangue de Abel clamou ali e deu vida até, por assim dizer, até Noé ali. Porque a descendência de Noé, misturado com sangue que caiu na terra, ou seja, caiu na cobra. A cobra conseguiu ovular agora nesse plano, transformando os filhos, o filho de Deus, que era imagem e semelhança, era como um Deus, Adão. Adão representava Deus aqui. Quando eles passaram a viver para aceitar como da esquerda, ou seja, as trevas, como para ele ser a luz, porque ele era de Deus, ele iluminou toda a terra. Então, Adão e Eva passou a ser a luz do segundo céu. E Lúcifer, a luz do primeiro céu, primeira estrela da manhã. Então o que aconteceu? Mas caída para cá. Então, se você for pôr a luz e treva junto, é a luz desse mundo, a luz da palavra, a luz do evangelho, na direita é Adão, segundo a lei, segundo a Bíblia. Por isso é caído, é impotente para salvar. Ainda que eles falarem em Jesus, é um Jesus segundo a lei que salvou 144 mil. Porque o que dá força ao pecado é a lei. E ela vem por ouvir os grãos. Teve um tempo que você estava em Eva, em Adão e Eva no paraíso. Logo você, ou já nasceu da CCB, ou já nasceu filho de crente, você comeu a maçã e passou a viver para o pecado, você passou a ter culpa. E todo homem que comeu a maçã, conhecendo a lei, os grãos, conhecendo aquilo que é proibido comer, saber, não pode morar no céu. Mano. Então você tem que conhecer a Bíblia, eles conheceram a Bíblia. Conhecer todo o bem e o mal, toda a nudez de Deus. Então que eles não estão anunciando Jesus, eles estão anunciando a vergonha de Deus. Eles estão anunciando a menstruação, o óvulo da vida que Jesus teve que derramar aqui, teve que virar aquilo que Abel, Deus teve que virar Abel, derramou sangue, morto por Caim de novo, que pegou o crânio de Jesus e está como arquiteto de Jesus. Alão, você viu como Deus, se o Deus daqui não vem com o diabo, como um Deus, você não tinha, como asbo Deus, ele não te enganava. Então, desde quando o cristianismo do clero, o cristianismo do Constantino, o cristianismo do Martim Lutero, só porque veio o judaísmo dado pelos judeus? Desde quando essas músicas aqui feitas por Martim Lutero, pelos maçons, todos eles eram maçom ali. Todos eles conheciam tudo que veio do Egito, caminho da seda, tudo que é religião ia lá no caminho da seda, buscar sabedoria. Por quê? Porque o Caim, na esquerda, montou a torre de Nisrod.
e teve relação com a sua própria mãe, que representava a cobra. Aquilo que Adão se ajoelhou para Lúcifer, e Lúcifer penetrou, ele passou a ser. Então a trindade ficou assim, pai e mãe, e o que gerar era filho. Alô? Como se Lúcifer fosse o pai, a cobra fosse a mãe, e Adão e Eva, em vez de ser filho de Deus, passou a ser filho deles, mas com a luz da palavra. Agora eu tenho uma direita nas religiões. Então você pode ver aí, irmão, que eu estou querendo falar para você aqui, que se você for humilde, se você falar coisas bonitas, coisas que atraem, coisas boas, amor, é um Deus daqui na direita, o arquiteto do universo, na linhagem da direita. As duas forças estão na direita, e se você invocar os demônios para o lado de fora, o sangue, com o satanismo, você é um Deus daqui na esquerda. Então, na direita, o diabo, os anjos de segundo céu, porque quando Jesus veio, viu que os anjos do Sinai correram para se unir com Lúcifer, não é mais por meio dos anjos, eles quiseram reinar mais um pouquinho. Quando eles viram os 70 anjos do Sinai, quando eles viram que os que vencessem de Israel, eles seriam assistidos de 144 mil. E que esses que foi feito de barro, vasos de desonra, o reino do céu era para ter 288 mil, não era para ser 144 mil. Tanto é que agora está precisando de pele. Onde está os 288 que faltou ali, irmão? Pra você fazer uma ideia, para ter 144 mil canos da vitória, que o Pai se manifestou em carne. Então vamos lá, na massa cefálica, o diabo, aquela velha serpente, disputou o cérebro, os anjos maiores, os 70 guardiões da galáxia, disputou em primeiro céu, unido com os orixá aqui, irmão. Os vasos de desonra, que é os do poço, os anjos, aquelas animais horríveis que cruzou com a medula de Adão, cultos de adoração, e gerou néfiles como se fossem deuses, que é os deuses da mitologia. Então é o mesmo arquétipo, porque tem luz. Então você vê grandes espíritas, grandes xamãs, com grandes conhecimentos, você vê grandes budas, grandes conhecimentos nos hindus, no Islã, em todas as linhas de pensamento. Na direita, se o que dá força ao pecado é a lei, e vem por ouvir os grãos. Quem está debaixo de lei tem que cumprir toda a lei, seja qual for ela. Ainda que for a lei do hindu, ou até a lei do Brasil, que é a César, se você não cumprir a lei de César, você vai preso. Se você não pagar, você não tem. Você não tem nada aqui, o teu terreno não é teu, tem tua casa, se você não pagar imposto. Então, você paga para morar na cobra. Então, o que Jesus veio fazer aqui se ele não te deu nada segundo a carne? Ele não veio fazer para você, irmão. Ele veio fazer para os 144 mil. Viveu em barracas. Não tinha onde dava o dinheiro aos pobres. Escolheu Judas na época para tomar conta do dinheiro dele. Que nem você pôs seu dinheiro na mão de um líder religioso aí que quer te vender Bíblia, Pix, que tem seus cursos, e tem membros no canal dele que faz isso por dinheiro e enche de propaganda no canal dele. Se isso vem de ateus e pensadores, é plausível. Não estou criticando aqui as pessoas desse mundo. Falando você que foi da cinzinha, que tem um profundo entendimento, que conheceu a Bíblia, a CCB, o mesmo batismo que derrubou, que Israel tomou a rocha da Cristo, o mesmo batismo na CCB, Deus pôs vida lá, irmão. Eles que foi da CCB sabem disso. O que eles não aceitam é que acabou o tempo, os da direita continuaram, mas tiveram que entregar o poder a Roma. Tiveram que fazer alienação no fórum interreligioso. Levar suas causas aos pagões, tem que estar de licença com Deus daqui, para ter livre acesso em tudo. Mas no princípio não era assim. Aquilo que o Deus pôs vida no Franciscão Lamo, naquela época lá, Deus ficou suportando, semeando naquela corrupção da CCB
até chegar esse tempo em que Deus escolheria um filho da madrasta, que hoje é madrasta, um filho da linhagem porque quando Deus pôs vida no cálice, naquele pão que virou corpo e naquele vinho que virou sangue da Santa Ceia que eles tomavam, ali tinha uma Maria ali, irmão. Sairia quando Deus pôs vida, ela virou Eva e virou Maria, irmão. Então daquela linhagem sairia um para o lado de fora, que esmagaria a cabeça. Que ela pisaria o calcanhar, e nós esmagaria a cabeça. Ela pisaria seu calcanhar, ela picaria seu calcanhar. Como eles picam? Não crendo, irmão. Não vindo ver, não assistindo, não acreditando que é. Querendo validar suas prostituição pro lado de fora e prostituição pro lado de dentro. Mas quando você vai lá, o Bafomé está na briga deles, dentro e fora. E hoje, pior ainda, irmão, aquilo que o Franciscão profetizou para eles, o diabo já pegava o cara em casa que tinha televisão, que hoje a televisão está dentro da igreja e fora dela. O pior de tudo é na sua casa, porque agora Deus não habita só na casa feita por mão de homem, não fazei 3 degraus, que a nudez aparece. Êxodo 20 e 25. Não fazei rochas, pedras cortadas. Vocês querem Jesus? Vai morar em barraca. Mora com um mendigo que vocês colocaram na rua e não ajuda merda nenhuma. Disfarça pagando imposto para não pagar, fazendo caridade para não dar, para não ajudar. E o próximo com a ti mesmo é só se batizar na entidade deles. Falou? O próximo ali era o cara ali, não tinha religião ali. É o que encontrar um mendigo na rua. Falando? Eles não querem Jesus, ajuda o próximo como a ti mesmo. Próximo é só se você batizar no meu batismo. E agora, irmão, tiveram que aceitar o batismo dos outros. E por que a lei, Adão e Eva, plasmado Lúcifer, como se fosse um Deus, asmodeus, aquilo? Tessalonicenses 2, Deus enviará o poder do eu, porque eles amam mais as obras das suas mãos. Não está bem claro isso aí, irmão? Vê o comércio de terno, vê o comércio da Votorantim. Votorantim ficou rica com a CCB, tanto fazer tempo. Vê o comércio de terno, de gravata, de véu, de perfume, gasolina. Você tem que ter um carro melhor que o do seu irmão que está lá, ou então eu não sou abençoado. Aí o cara compra um carro mais novo do ano, nem que ele pegue uma Bíblia para ele pagar. Porque se prostrar de me adorar, te batizei em João, fiquei de costa para a cruz. E João nunca entrou lá. Fiquei curvado na minha reunião de adoração, Romanos 11, verso 4, para nunca mais se levantar. Deus foi lá e pôs vida na fez semeou na prostituta, semeou na corrupção, para ressuscitar em vida. Dali sairia aquele que se eu não for, ele não vê o auxiliador. O auxiliador de Jesus não é esse aqui que está falando com você, irmão. Ainda que aquele lá era Deus aqui. Alô? Porque como assim? Não estou entendendo. Porque Jesus, com a promessa, como judeu, para você querer levar Jesus para essa pessoa, você tem que andar como ele andou, segundo nenhum J cairá. Quem casar ou descasar, também está em adultério. Alô? Moisés deu carta de divórcio, mas no princípio não era assim. Aquele que casar com a mulher que separou, segundo Jesus da Bíblia, não pode fazer isso. Alô? Porque você é do Brasil e não é judeu e quer ser judeu de Jesus. Então o que aconteceu ali, irmão? Mas assim como a igreja tinha que se casar com um só esposo, sendo homem ou mulher, o Deus amou o mundo, reputou os de Adão e Sete, judeus, os filhos de Jacó, Israel, que esses caras amam tanto lá, que já fechou o número, agora a parte escura, a ausência de luz, teve a chance de plasmar as imagens nos nomes, ser Deus, sentou como Deus, trazer como se transfigura lá, Tessalonicenses 2, não quer dizer nada para um líder religioso. E hoje, irmão, pior de tudo, que o quadrado que está na igreja, aquele quadrado que tem 6 colunas ali, é os 6 negócios do seu celular. Vamos supor que isso aqui fosse seu celular aqui, ó. Que não está aqui, ó, o quadrado.
É aquilo que está lá na frente. Aqui no meio, lá não está o púlpito em nome de Jesus? Aquilo lá é o cano soprado vida. Mas muitos, por ter esse conhecimento, se apostatarão da verdade. Eles vão para a destruição do inferno porque eles amam mais as obras das suas mãos. Agora, o único problema, isso é para o mundo. Agora, o problema foi que Deus foi dizendo assim, mas assim como o véu foi rasgado, a prostituição dela, a maçonaria de CB foi jogada no telhado, por eles mesmos nos símbolos, nos arquitetos, e pelos reformadores, filho de cabrito, da cabra, com o bode, porque lá era bode e cabra. Deus, pois, vira, transformou em ovelha, fez transmutação neles para ser ovelha lá. Você que foi de lá sabe disso. Hoje qualquer um pode falar da CCB porque tem álibi bíblico. Mas só lá tinha a inspiração da palavra. E hoje lá assinou ecumenismo, agora os de fora comerão ela viva, porque ela assinou pacto com a morte. Então, nunca, porque eles amam mais a obra de homem, nunca deixará aquela prostituição. Mas o pior não é eles, não é mais eles nem os reformadores que eu estou preocupado. Porém, é os escritos dessas pessoas aí que são inocentes, irmão. Porque quando eu chamei há 7 anos atrás aqui, semeando no espiritual, atravessando o primeiro céu na massa cefálica, eu sou, disputando ali, irmão. Quem sou veio como mãe e filho, veio como mãe, no arquétipo de um filho. Eu sou o masculino, quem sou Moisés, eu sou. Disputou a massa cefálica. O quem sou veio como homem e mulher. Ele era Deus, que a Sofia era Jesus, no arquétipo de Maria. Mas segundo a carne é Maria. Mas Deus é Espírito. Maria era uma sombra do feminino de Deus. Alô? Do óvulo sagrado. Quem ovulou? Então por que Maria não foi crucificada, derramou sangue e curou a humanidade, como Jesus? Porque ela era Deus e ele junto. Não Maria segundo a carne, foi uma barriga de aluguel ali, da filha de alguém. Eu não estou falando que ela era uma qualquer, né? Mas segundo a lei dos judeus, ela é uma qualquer. Ela foi enxertada, ficou grávida em plena lei, para ser apedrejada. Os judeus, segundo a lei de Moisés. Alô? Quanto mais o filho dela, que não era filho de José legítimo. Alô? Então, segundo o espiritual, ali, por promessa, por 144 mil, Jesus foi uma promessa para eles. Foi uma Sofia, 144 mil. Mas até a 7ª igreja, a quem venceu que está no todos os canais, por exemplo, o que quer dizer chakra? A disputa de chakra, por exemplo, topo da cabeça. Essas 7 igrejas maiores, que agora tem a CCA, cu de Bafomé, pular da esquerda, uma direita a favor, porque a CB já não tem mais lado, ela mudou de lado, ela é direita e esquerda. Ela dá a xoxota e dá atrás, ela trepa, ela ajoelha atrás do púlpito, quando Satã penetra o Bafomé, os anciãos, a medula. Veja bem, não estou criticando a pessoa física, estou criticando espiritualmente falando. Hoje o Bafomé, o Gadu, penetra a medula do ancião, e pro lado de fora, por assim dizer, eles estão fazendo sexo anal e sexo vaginal espiritual, aquilo que Adão e Eva fez. Que quando o homem se ajoelha para uma estátua, para uma briga, para uma cabalística, para uma arquitetura, os desenhos da casa com pedras cortadas, ele virou um ânus, está sendo penetrado no sexo anal, aquilo que o Satã faz em cima do bode. Em cima lá, quando antes de Moisés descer com as pedras, ele já estava, o Satã, já estava o Horus vivo espiritualmente, aquilo que representava Horus, já estava penetrando o ânus do bode. E ele penetrou Jesus na cruz, derramou o sangue, para derramar o sangue de bode com cabra, o bode era solto. O bode furou Jesus e derramou sangue de cabrita, de sangue de ovelha. Agora as cabritas têm sangue para comer, não preciso. Agora cessou a mortandade.
Agora não precisa mais atirar nas pedras, nós temos sangue para comer. Deus se diminuiu e passou por carne e sangue como filho, irmão. Mulher, fica aí, você já disputou, agora fica no meu lugar. Eu disputei, eu sou a massa cefálica, agora tu fica aí. Agora eu vou participar como nós dois juntos, na imagem da nossa filha. Participa de carne e sangue, derramou sangue, que se diminuiu e morreu junto com a morte. Para ele se desdobrar, a mulher do cemitério, cara. Aquilo que aquelas mulheres que fazem ginástica, ela consegue virar assim para frente, pôr a cabeça aqui e olhar sua própria vagina. Deus se desdobrou. Amute, não se sabe como aconteceu. O faraó, Amute e a Anki teve 2 filhos. E você vê que tem uma mulher de azul assim, de perna aberta, virada assim. Quer dizer, as estrelas estão tudo ali. Mas ali é tudo sombra primordial, irmão. São tudo filhos e astros caídos. Então, o que aconteceu? Tiveram a grande chance agora de... Aqui o mesmo que aconteceu lá quando o véu rasgou, aconteceu agora, foi tudo jogado no telhado, porque agora, e não é que eles, acabou o tempo, agora é hora de fechar tudo e falar agora vai cada um para suas casas, e como teria culto se televisão não pode? Cada um era para achar o reino do céu dentro de você. O que o Jesus que eles anunciam mandou? Mandou ele para a televisão fazer pactos com a morte, alienar a César, arrancar dinheiro dos filhos, dos empresários. Ou Jesus falou, não ireis aqui nem ali, o reino do céu estará dentro de você, os verdadeiros. Vocês serão perseguidos e mortos, aí acho que estão sendo perseguidos e mortos também, mano, por levar o arquiteto na esquerda e na direita, mano. Porque após a partida de Paulo é São Jorge, Oxós. E eles são perseguidos como se fosse, porque o Deus daqui disputa Caim e Abel até hoje, as duas forças antagônicas. Mas ambos é o diabo. Então o que Jesus que eles anunciam que leva para si? Leva Jesus como graça por lá de fora e leva Jesus em nome de Jesus no púlpito. Mas é o Satã penetrando o bode, irmão. E as cabras, e aqui fora a mesma coisa. Você não viu quantas cabras apareceu aí da marido penetrada pelo bode Bafomé, fazendo qual o Espírito Santo dele, o tote deles, o Espírito Santo deles, irmão. Já é o Google que eles penetram aí e vai lá cutucar osso, tocando em defunto como Rodrigo Silva e essas lésbicas de Bafomé que saiu da cinzinha, essas cabritas da CCB, tocando pra fora. Ali, irmão, porque o diabo, na arquitetura, irmão, você pode ver que tem aqueles véus. A janela quer dizer uns véus. A cascata de amor Deus derramando ali, molhando a espada. Deus gerando vida na abóbada em cima. Sai o gozo do cordeiro. Então eles cantavam, lá no céu gozarei. Agora tiraram, reinarei agora. Sinto gozo em falar do Salvador, porque antigamente dava para dar essa indireta que tinha respeito. Então eles acham que desrespeitar isso é comichão de ouvido. Mas a coisa que você tinha santíssima, como pão virar corpo, é uma feitiçaria que vai te matar por causa da lei, irmão. Que dá força ao pecado é a lei, e vem por ouvir os grãos. Então como que é então? Do 9 céu, as pessoas, segundo a lei, segundo o Anúbio, segundo a Deus das duas balancinhas, segundo o fórum interreligioso que a CB assinou, segundo o arquiteto do universo que ensinou todo esse plano para nós aqui, se o seu coração, segundo a Bíblia, for mais pesado que uma balança, pecou, morreu. Com o judaísmo, pecou, morreu. E aqui fora, como que é de verdade? Se o seu coração for pesado mais que uma pena, se você não tomou ceia, está condenado. E se você tomou para sua própria desgraça, porque não era Deus, era Asmodeus, como um Deus. Agora, o uso da cinzinha que está condenado, o resto já era osso do ofício. Convinha agregá-lo, então ninguém vai ser salvo. Há um número no tempo de Elias, no tempo de Paulo, também assim agora, o que não dependia, quem era esse número? Se Deus não guarda alguns, seríamos como Sodoma e Gomorra, Paulo falou. Se Jesus morreu por todos os homens, porque só um remanescente foi salvo. A qual eu sou o pior. Ali,
Então é esse número que ele fez para ele. Então é muito simples detectar, irmão. Quem está no meio de uma igreja até hoje, que já ouviu essa palavra, isso é cego guiado por cego. E quem está aqui fora, crendo na Bíblia, e não está nesse espírito aqui, é loucas guiado por loucas. São cabritas guiadas por orontorrincos que se uniram. Eles não têm que espada sentar, mano. Senta nos néfiles da Grécia, mano. Eles não têm 33 vértebras aqui fora. Lá na igreja eles tinham as 33 de Salomão, plasmado vida lá. A geometria sagrada é o diabo. Você pode ver que o Josafá não sai de sentar de cima dele. Tem que pôr aqueles pênis para ele sentar lá, mano. Para ser igual. Aí ele espera cair o óvulo da vida da cobra hoje, porque não é mais Deus. Deus se retirou, senão era comunismo. Pôs o Bafomé aqui. Acabou o tempo de semear na corrupção. Ele espera cair a cobra que está na boca dos anciãos e vem para fora aqui. E aí ele põe isso para fora já aqui. Mas aqui o próprio celular, já era o sextavado do seu celular, o sextavado bíblico, já está servindo o quadrado. O quadrado já está servindo o retângulo. O retângulo já está servindo a bolinha, que é o olho de Horus vivo. E você pôs qualquer um de pênis. Assim, se ele escapar do orgulho da cara do leão, da tribo de Gadu, que matou Jesus, os judeus, dos hindus, de todas as religiões abraâmicas, de tudo que existe, se ele escapar do leão da tribo de Judá, que matou Jesus, ele cai na mão do pato de urso, que é as estrelas do segundo céu. A ursa maior emprestou uma pata a geometria, aquela leoa do Egito, do que olha o horizonte, ou no Nisrod, que ele está com a leoa assim no colo, ele emprestou uma pata ali, pôs vida, um pouco de majestade neles. Porque quando houve, irmão, a correção do DNA na torre de Nisrod, do espiritual, quando ele foi igualar, por exemplo, quando os judeus da descendência de Sete, de Adão, sangue vermelho, matou Jesus na cruz, que ele derramou o sangue, o mesmo que Caim fez, ele virou Caim. Então, o Espírito Santo tinha que corrigir o de Caim para vir para os Caim, que era o nosso pai da fé, que tinha uma marca na testa. Então, quando ele foi corrigir o sangue de Caim, lá no 40, mulher, Maria, não se me agarra ainda, eu não fui para o meu pai ainda. Né? Eu não virei seu pai ainda. Quem gera filho aqui é pai ou é filho? Hello? Quem gerou Jesus na medula de Eva, ele era Deus, pai e mãe. Então eu me diminuí, eu não voltei ainda para a minha posição. Né? Então o que aconteceu ali, irmão? Ele pegou a imagem de filho, segundo Adão, segundo Abel. Paulo chegou a colocar isso, irmão. O sangue de Jesus clama mais que o de Abel. Porque o sangue de bode é impossível para tirar pecado. E o de ovelha tirava pecado. Então Deus se fez uma ovelha porque o sangue dele, ele que fez o DNA, irmão. Só ele poderia corrigir nesse plano aqui. Ele fez espiritualmente lá. Mas ao derramar esse sangue na carne, na terra, agora os anjos queriam sangue. Então o que aconteceu, irmão? Cessou a mortandade espiritual. Cessou os sacrifícios. Tanto é que parou o sacrifício. É que eles desobedecem. Mas cessou o sacrifício ali de anjos. Não era mais pecou, morreu. Ele veio, tirou o pecado de muitos, não é para todos, ele morreu para todos os homens. Então, porque só um remanescente foi salvo? Paulo, quando falou isso, todos os homens, já tem tudo que você colocar aqui, vem com sabedoria para levar isso para o mundo, e Deus permitiu, porque senão você não conheceria, você não fazia parte do reino do céu. Mas a lei veio aumentar mais o mal que dá força ao pecado. A lei vem por ouvir a Bíblia, a história de Jesus, dos apóstolos, dos 12 apóstolos, até o sangue de Enoque, que Abel pôs vida. Miserável-me que sou, quem me livrará desse corpo que me arrasta para a morte? Então eles querem, Paulo, então a carne deles não consegue ser santa. Ele só pode justificar pelo sangue de Jesus, que foi lá, mano. Mas Jesus que foi, você tem que andar como ele andou, tem que tomar ceia como ele tomou, orar para o seu pão virar corpo.
A CCB já não tem mais, não é mais fonte de salvação. Olha, eles oraram, aquele pão já não pode mais tirar pecado. Aquele sangue já não pode mais lavar eles. Cobre com o teu sangue, é sangue de cobra, porque eles assinaram os modelos aqui. Em vez de fechar tudo e aceitar que acabou a obra, segundo a pedra, segundo o coração de carne, seguir a Deus com a carne, eles não entenderam que Deus lançou fora o corpo pecaminoso carnal, para eles virarem espiritual. E acontece que eles conseguem ler aqui, esses de fora, que onde eu estou não entra pecado. Aqueles que eu chamei, eu santifiquei, os que eu santifiquei, eu salvei. Quem tentará acusação para isso? Carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Você não pode conhecer Jesus segundo a carne. Se você conhecer Jesus segundo a carne, você ainda está vendo assim. Então tem que andar como ele andou, como os apóstolos andou. Então vai para a cruz aí. Toma ceia no mínimo como eles andaram. Seja crucificado. Vocês querem fazer justiça segundo Paulo. Eu não vou nem falar o mundo. Os filhos da besta e bestinha por lá de fora. Eu quero dizer, os que saíram da CCB, vocês não são como Paulo, então vão perder suas cabeças. Vocês vão ser, vai lá e se crucifica como Paulo, aí pela graça foi salvo. Paulo não se justificava por Cristo? Ou era para outra vida, morrer era lucro? Então como que é para ser salvo então? Os da direita quer ser como Pedro, quer ser assimzinho? Então eles têm que não assinar ecumenismo pós-modelos aquilo. Eles tinham não fazer pactos com a morte por fora interior. O que eles tinham que fazer? Agora, tinha que se morrer de cabeça para baixo. Como que é? Vamos entrar debaixo do sacerdote que Deus escolheu para falar, que é um espectro, que ele é o auxiliador. Ele veio para o lado de fora, rasgou o nosso véu. Nós ficamos sabendo, rejeitamos a verdade para poder salvar. Agora me enterra de cabeça para baixo. Vou entrar debaixo desse sacerdote aí, que tira pecado, porque do novo céu ninguém passa, eu sou o porteiro, irmão. E só essa palavra pode tirar eles, ou os da esquerda, por lá de fora, pode transformar seu sangue de cabra com bode, ali, irmão, pro lado de fora, ou pro lado de dentro, em sangue de ovelha. Só eu posso purificar, eu quer dizer o Espírito, irmão. Deus é Espírito, não por meio de, se você quer justo, tem que ser por meio de Santa Ceia, de batismo levado para dentro, irmão. Então como que é então? Deus é Espírito, penetra juntas e medulas, trazendo consciência de que Deus, que carne e sangue não é do reino do céu, que o Deus daqui só pode fazer um Deus para fora, nesse plano aqui, irmão. Se você cumprir as leis deles ou não, você está condenado ali, porque não há saída. Se não tomar, você não tem parte. Se você falhar, você perdeu tudo. 630 leis, os judeus foram preparados para servir aquilo ali. Os apóstolos, Deus preparou eles para aquele momento. Amas-me, Pedro, como você vai me glorificar? Melhor que vocês amarrar uma pedra no pescoço de que rejeitar a mim. Tirar esse e matar na minha frente. Serão 5 numa casa, 3 contra 2 da cinzinha que quer a igreja, a lei, os rudimentos, e eu pro lado de fora, e ambos se matarão. Já tá, numa casa, hoje não quer dizer parentes exatamente, no mesmo chakra, a casa de cada um é um chakra. Quem não está no mesmo chakra, tá alinhado com a cobra, irmão, aqui. E somente aqui tem 7 chakras aqui, que são 12 chakras, mas acontece que a perna foi aberta, a mulher se desdobrou, vai formar aquilo que é o abacate, vai formar o olho. E no meio aqui tem a íris, o olho da cobra é assim, ó. No meio aqui tem a cobra, aqui o olho, olha o olho de lagarto, como é que é? Aqui está a íris do olho, onde está o diabo plasmado no olho da sua câmara, saindo para fora. Se você venceu os arcontes, a pata de urso, os azulzinhos, que é o alienígenas do passado, que esse que parece plasmado nessas pessoas aí, irmão. Você cai entrando em casa ao ler a Bíblia como palavra de Deus, que tomou conta de você, que acabou o tempo agora. Pelo que deixando já as doutrinas de Cristo, Hebreus 6, ali é o que faremos. Paulo não tirou nada disso, irmão. Pelo contrário, Deus deu poder para o diabo por isso mais ainda. Paulo batizava segundo os judeus. Se fosse para Paulo não ter mais batismo, ele não era judeu de judeu, irmão. Ele tinha chamado ali, como chamou aqui o Racê, por exemplo, para abrir caminho, como o rei Ciro, que ainda que ele não me conheça,
Ele fará uma casa para mim que fez uma plataforma, como você que é livre pensador, como você que é ateu e livre pensadores, conhecido por esse Espírito aqui. Ainda que você não me conheça, eu quis ser seu pai, vim amigo de bandidos e pecadores lá já. O mesmo aconteceu aqui, irmão. A ponto dos da direita não querer. Hoje compreenderam, mas só um número que ele chamou para entender ele. Só pode vir nesse Espírito se o Pai o trouxer. O resto são convidados para entrar debaixo do sacerdote. Muitos são chamados para entrar debaixo do sacerdote. Muitos são escolhidos para entrar debaixo do sacerdote. E muitos ele vem amigo de bandidos e pecadores. Se eu quis pagar igual o que me interessa, te pago o que é teu. Aceita o que eles são. Então foi isso que aconteceu ali, irmão. O mesmo está acontecendo agora. Então onde está todo o defeito, irmão? Aquela geometria da casa de Salomão foi refeita. O diabo montou de volta. E em todas as religiões que existem. Na cinzinha que está o problema. Porque nessa cópia da loja da maçonaria, irmão, ficou oculta. Deus pôs vida ali como cabeça de ouro. E acabou o tempo dela, irmão. E assim plasmou. Agora correrão para lá e para cá e não acharão mais, porque quem crê ele só tem a Bíblia, o que dá força ao pecado é a Bíblia, e vem por ouvir os grãos. Verdade é que a fé e a lei de Moisés tomou conta da turma até Paulo ali, até o tempo da fé chegar. Quando o tempo que ele servia a lei de Moisés com fé, com a circuncisão, com a cirurgia de fimose. Quando Jesus veio, passou a ser a cirurgia de fimose que Jesus fez também. Falando isso aí, vocês não fizeram cirurgia de fimose, vocês querem Jesus? Os apóstolos fizeram, da circuncisão. O da incircuncisão não faz mais, mas ele raspou a cabeça e fez, circuncidou o Timóteo também. Para ser aceito no meio do Jesus, dos judeus que vocês querem ser. Então como que é então? Deus lançou fora a lei, a religião, isso tomou conta de você até tempo desse vir aqui. Faz tudo esterco, aquilo que Paulo tinha como maravilhosíssimo Gamaliel, do livro de Enoque, ele fez tudo esterco para ganhar esse aqui. Que lá o dele não ganhou esse aqui. Para andar como ele andou, perdeu a cabeça até a sétima igreja da Ásia. Você entendeu aí? Deu 1h07, então vamos começar o vídeo então. Eu ia cantar aqui, eu ia destruir uma cavica de Salomão, eu ia cantar. Então aquilo que os músicos da CB cantam na casa deles, ou o Marcão encarregado, esses da cinzinha tem mais sangue nas mãos, que coloca aqueles vídeos curtos de musiquinha e coloca lá. Eles não têm mais camisinha, irmão. A cobra veste uma camisinha neles, e a cobra, usando a Sofia, que Salomão, onde está a culpa aí, irmão? Quando rasgou o véu, aqueles nefres da igreja ficou tudo pelado nas igrejas nossos do ofício, fora. Agora, quando a cinzinha costurou o véu de volta, sabendo que acabou o tempo, assinou com eles e pôs o gadu aqui, aqueles nefres ficou dentro e fora. Agora os nefres podem entrar e sair. Assim como quem crê nesse espírito e confessou, então debaixo desse espírito, que se você está nesse corporativo, você pode entrar e sair, se você passou do 9 a não ser que a lei, a religião ainda toma conta de você. A não ser que não acreditar não é mais que orar para você. A não ser que você serve a Deus com a carne e não é servido pelo Espírito. Ou um verme serve a Deus. Deus lançou fora o corpo pecaminoso, carnal. Quem te dá sol, o ar, até tudo que, até espiritualmente, a presença dele que te guarda aqui, você não é servido por Deus? Até mesmo na lei, quando eles iam para a igreja, quem serve a Deus? O cara está indo buscar. Quando valia lá. E hoje eles estão indo buscar o gadu, se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Então, você vê aqui que os caras cantam assim, ó. Na mansão do meu Senhor. O Senhor quer dizer Baal, para eles. Quer dizer arquiteto do universo. Você não viu o Marchola fazendo assim, ó? Eu dou o cu e a buceta pro Bafomé, ainda ponho no aqui, ainda soneguei imposto e comprei terreno em Roma e vou fazer uma igreja em cada esquina pro meu Senhor. Quer dizer Baal, maçom. Esse líder é pior pior do que aqueles filhos de Salomão lá. Não há pranto, eu não estou falando das pessoas físicas, tá? Estou falando da religião deles,
do Deus que eles servem, o sistema implantado deles dentro e fora, porque esses de fora são pior do que aqueles lá. Tudo porque não creram nesse. É mais só o seu que vale. Testar os espíritos aí, irmão. Manda eles, ou os anciãos, ou os de fora, falar: se você não for salvo, pelo que eu anuncio, se você submeter debaixo dessa palavra, que é a verdade. Quem não cria em Paulo perdia a salvação? Em Pedro, ali, irmão? Pedro não falou pro cara que queria dinheiro: vende seu dom para mim. O cara falou assim. Aí o Pedro virou para ele e falou assim: você já está em condenação do inferno. Ele falou: ora a Deus por mim, porque já te resta fogo. Aí ele orou pelo aquele encantador ali. Aí eles ficam se encantando aqui, irmãos, procurando uma sabedoria a mais de uma coisa que eles não decifraram ainda no Google, irmão, para dar como palavra. Mas já é o diabo. Quem toca em osso e ageu 2, está condenado. Rela suas abas, que é eterno, por aí, ou em casa no Google, e vai lá e dá aquilo como palavra de Deus para as pessoas. Então, era Deus? Era Deus. E hoje quer dizer o quê? Então, para onde você vai então, se não resta mais nada? Vai todo mundo para o seu canal aqui? Antes fosse, irmão. Como que é então? E se hoje der e se hoje cair um criptonita aqui, ser proibido falar, e você não tiver mais eu, você vai para onde? Estou te alertando aqui. Aí chegou a hora de você achar Deus dentro de você, irmão. E ouvir os homens que foram chamados para falar. Porque esses homens não têm poder para a ressurreição. Até quando eu cortarei a maçã no meio aqui, irmão? Até quando sacarei a medula para subir para cima? A palavra desce, desenrola sua língua, irmão. Aquilo que há, você fazia assim, ó. Ou o abelisco de pedra, ou o tapete vermelho do prédio do Nisrod desce para baixo, e a Sofia desce, põe em vida, depois ela se enrola e volta de volta. Até quando a cobra falar, a cobra suspendida para curar da idolatria vai ter que fazer assim, ó. Então, seja uma cobra que foi levantada, anda entre as pedras afogueadas. Então você vai para onde? Vai fazer o quê, seu filho da cinzinha? Se você cantar, canta Bagadu, porque não tem o Éden deles é a igreja, não na casa deles agora. A casa feita de pedra é sua casa, ou a câmara é agora, não é nem a casa deles. A casa deles é eles são obelisco. Apontado para o olho de Horus, que é sua câmara, que não estou aqui, irmão. No quadrado, aquele quadrado, nessas 6 colunas que formam esse quadrado, que forma qualquer coisa, arquétipo, representa os 4 animais maiores: Lúcifer, Amadeus, Satanás e o bode, o Satã e a sua trinca, o feminino, as deusas que Salomão pôs na casa ali, irmão. Então onde está todo o defeito aí, irmão? Ao Salomão montar a casa dele ali, transar com as mulheres, as deusas, descer a sepultura julgado, ele pôs vida numas deusas que estavam na casa, nas 7 igrejas da Ásia ali. Vê o que virou as 7 igrejas da Ásia. A da Bíblia era a dos apóstolos. Quem vencesse a Jezabel que estava ali no reino. Hoje são 70 canais maiores aí da CB. Fora os cabrinhas que tá vindo. As cabritinhas que tá aí. As cabritas. Não é ovelha. As cabritas sendo penetradas pelo mesmo olho, não tem consciência disso. Sabe lá que é uma... Jamais vão te falar a verdade. Porque não são profetas, não são atalaia verdadeiro. Os que se dizia atalaia sentou no colo do mesmo Bafomé pro lado de fora, que é Bíblia. A prova disso é que eles estão pela fé ainda. Se a fé falhar, se a fé dele não for igual a do centurião, que tem mais fé que os 12, e todo Israel lá. E se Deus não veio amigo dele como ateus e livres pensadores que saiu lá do raceio, que ele não cobrou nada, só põe ali para mim, e os 12 acharam ruim ali. Pega o que é teu e vai. Cadê o seu talento? No mínimo. Então, o que acontece aí? Se Deus não veio amigo dessas pessoas, como é que eles vão fazer agora? Então, para onde eu vou? O que eu faço? Fala para mim aí. O que você faz? Além de crer em você e submeter disso aí, não é que mim quer dizer o Espírito. Eu falei para você ser servo de homem. Se você for servo de homem, você não é servo do que enviou o auxiliador que vai te entregar perfeito, de Cristo que era Deus, masculino e feminino.
Então o que você vai fazer? Saca tudo isso aí, irmão. Não ireis aqui nem ali. Quando seu pai estava na imagem de filho, segundo Adão aqui, irmão, o segundo Abel, que Paulo colocou como Adão, ali, Cristo se ele virou filho, virou Abel, porque Adão representava Deus, mais semelhança. O Abel representava filho que foi morto, o cordeiro, e o Caim matou. Agora os judeus viraram Caim e mataram Jesus, que é por Paulo segundo, Jesus, o pai virou filho, ele virou Abel. Jesus, o segundo Abel, borrifou o sangue masculino. Agora os anjos se acalmaram, não é mais por carne e sangue. Agora nós temos, como que é isso aí, irmão? O pai gerou um espectro aqui, irmão, derramou o seu sangue remidor. 3 dias depois ele era Deus, volta para sua posição. Agora o espectro dele, a Sofia dele, masculino, auxiliador, pode auxiliar e fazer o parto e gerar vida. Por isso que está tendo vida, ainda não acabou, irmão. Aconteceu que esse espírito que é auxiliador, que não tem perdão, para você fazer uma ideia, ele gerou Jesus na medula de Maria. Para você fazer uma ideia. Lá, quanto pai em forma de... Lá, tinha perdão. Quanto imagem de filho, tem perdão. Mas quanto que me gerou, não há perdão. Porque nesse plano aqui, Deus teve que fazer se vestir dos animais. Na direita, depois da cruz, ele virou ovelha. Mas antes da cruz ele era pomba, que é Espírito Santo. Até hoje eles estão pomba, porque eles estão para o lado de fora. Batiza em João, a pomba, segundo a lei, está dentro da igreja, ou na casa dele agora, segundo a lei. Mas o que dá força ao pecado é a lei. Os que têm sua base de fé na lei, têm que cumprir toda a lei. Estão debaixo de maldição. Batizou em João. Todo homem que fez o batismo de João e morreu conhecendo a lei, será julgado por ela. Cristo salvou 144 mil, então para onde você vai então? Se diminui para dentro, irmão. O que o Jesus que eles anunciam mandou fazer? Não ireis aqui nem ali, não sobe nem desce. Eu estarei dentro de você. Você desse canal aqui não vai ter mais... Mulher, dias virão que você não vai servir na CCB na direita, nem esquerda, e nem na plataforma. Você estará... O reino do céu estará dentro de você, a mulher samaritana. Por assim dizer, irmão, todos pecaram lá para Paulo, e todos estão destituídos. Só uma beleza de voz alta. E por assim dizer, irmão, aqui hoje... Somente esse grupo de pessoas está correndo do céu dentro de você para você anunciar para a sua família e para aqueles quanto o Senhor te der. Por onde você enviar, por onde o Espírito se manifestar, na manifestação do Espírito, para colocar essa palavra, que você sacou os grãos, eu não sei falar, não se preocupa com o que você vai falar, irmão. Manda eles enfiar a Bíblia no rabo, tá mais que suficiente. Fala, ó, a Bíblia é, mas, meu Deus, o diabo está aqui, mostra, beleza, o arquiteto do universo colocado lá. Mostra os desenhos da casa. Digita no Google o Espírito Santo deles. Para falar essa palavra, eu te dou liberdade para entrar. Você pode entrar e sair. A partir de agora, vocês desse canal, vocês estão mais que prontos. Vocês podem entrar e sair. Eu sou o porteiro do curral. A esse o porteiro abre. Vocês poderão entrar e sair para pastar de dia e voltar ou pastar à noite. Porque pro reino do céu, onde eu estou, não entra carne e sangue. Deus é Espírito, dia e noite é igual. Você pode colocar qualquer hora a palavra, a luz da palavra, para anunciar os mensageiros. O anjo do Senhor desce na frente, irmão. A espada do Senhor vem na frente, vai na sua frente. Atrás de você vem um fogo. Adiante de você, adiante de justiça e verdade, para anunciar esse Espírito aqui, irmão. Vai adiante do seu rosto. A base do seu trono não é fé, não é Bíblia, não é religião, não é o que foi, não é déjà vu. A base da sua fé é o Espírito, que quem não tem o Espírito do Senhor está no é dele. Ele pode julgar verdadeiramente os princípios das coisas. Ele tem a mente treinada para ao você cantar um hino, você vai ver que você não consegue cantar segundo a CCB, irmão. Se você cantar a música do mundo, para eles é pecado. São crianças, não pode morar no céu. Onde você desse canal já entrou aqui, os amigos deles.
Porque você pode agora, porque você conheceu todo o bem e mal, agora você pode morar no céu que está aqui, vai e pregue isso, o terceiro céu está aqui, vai e pregue. Se você entender 1% ou pediu ajuda, ou entrou debaixo desse sacerdote e fez tudo esterco para ganhar esse aqui, o espírito que salva, com consciência desse espírito aqui, irmão, você já pode morar no céu já aqui, e depois coroa com vida eterna. O deles é se cumprir a lei. Com base de fé em Jesus, tem que andar como ele andou, até a 7ª igreja da Ásia. Quem vencer ali, a 7 CCB aqui fora hoje, ou qualquer igreja agora, que todas estão em ecumenismo, acabou o tempo, quem vencer ali, ainda que te pareça ali, já é o Asmodeus, todas elas. Vê o que sobrou. Sabe o que vai sobrar dessas 7 igrejas CCB aqui, irmão? Dentro desses 7 canais, que agora já é canais CCB e canais dentro e fora. Sabe o que vai acontecer com eles? O mesmo que aconteceu com as igrejas da Ásia. Ela vai lá e só tem arame e pedaço de pênis, sem cabeça lá assim. Que Pedro, na verdade, nunca teve uma cabeça. Eu sou a cabeça da igreja, eu quer dizer o Espírito. Pedro sabia que a cabeça dele era Cristo. Porque o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Mim quer dizer filho. Aqui você, o terceiro Adão. Então, ao você subir, irmão, ele virou um filho. A mãe, Deus te amou, a alma sobe a escada e sabe, esse porteiro abre. Feminino de Deus. Irmão. Chega lá em cima, o Pai, que é um filho, é o clítoris, ele pula. E vira grande a cabeça, e te goza a abóbora, daquilo que cai, aquela abóbora que está debaixo do Vaticano, em cada cabeça de apóstolo, em cada cinzinha, ele jacula o gozo da verdade, que enche o tanque, enche toda a casa de glória de Deus que eles colocaram como tanque. Só tem arquétipo, o diabo só pode ver na luz da verdade, e eles são maçons, sabe tudo. Você pode ver que a cópia deles é a cópia da cinzinha, é a cópia da loja da maçonaria, é a cópia do... Não há um deles que não tem uma janela em arco, e quando aquilo é humilde, essa linha parece alguma coisa ali, mas depois da partida já era o diabo sentado como Deus, exceto nessa cinzinha. Até você desse canal vê o quanto você está longe deles. Mano. Então como é que eu faço? Se você entender 1%, se diminui, mano. Entra para dentro de você, ache esse espírito aqui, faz tudo esterco. Ambos falarão o seguinte, só se você cumprir a incircuncisão de Paulo, mas cadê o batismo dos mortos? E você é capaz de falar, se você não for salvo pelo que eu anuncio o evangelho de Paulo, eu pago pela sua vida? Fala, não, aquele lá pagou, mas se você andar como ele andou. Até a 7ª igreja da Ásia. Aquilo que João viu lá está valendo. Para eles querem aquele lá. E como que é isso aqui? Isso aqui passou pelo novo céu. O que para sobre as águas precisava de um espectro. A minha diferença sua é que ele precisava de alguém para falar, um espectro. Que não foi rebelde, que obedeceu tudo o que ele pediu. Visão, palavra e sonho. Então o que acontece? Agora eu estou acima, e espiritualmente eu venci o Anúbio. Só eu posso, eu tenho poder para dar a você e tomar, se você pedir. Então aqueles que entram no canal aqui, irmão, e resistem à palavra, está julgado. Ele é pesado na balança, você pode ver que, vê o fogo que é quando a pessoa vem contra aqui, irmão. A não ser que ele não tenha profundo entendimento, a não ser que ele for uma criança, né, espiritualmente. Aí, né, é um animal que entrou, porque não foi corrigido o DNA dele, se não veio amigo, né. E aqueles que ele vê amigo de ateus que entra aqui e zoa tudo o canal aí, o que acontece com eles? Quando você vê seu filho original, que ele quis ser pai deles, não de modo natural, que nem está escrito no Evangelho de João 1, que ele quis ser pai deles, você vê seu filho aí, abriu o jardim, derrubou um ovo no chão, falou, filho, você vai lá, já vai pôr ele para fora de casa. Se você vê seu filho pisar na bola com você, em alguma coisa, você vai corrigir ele, mas você vai amar ele. Então assim também Deus amou essas pessoas que ele veio amigo, ainda que eles não, em algum lugar não tem que pôr o dedo. Ou seja, aqui se o Espírito vir antes, ou se não, na passagem eles vão ver que era Deus, que o Espírito estava agindo aqui. Então eu queria mandar um abraço para você desse canal, queria mandar um abraço para a maçonaria, dizer que eles são machos pra caramba. Né? Queria mandar um abraço aos reformadores de ser pro lado de fora, dizer que não é nada pessoal, que eu respeito a sua pessoa física, né? Exceto que tudo que eu falei em você, na primeira pessoa para você, eu quis dizer o Espírito que está em você, o Deus daqui.
Tudo que eu falei contra a CCB aqui, irmão, estou me manifestando contra a religião deles, que Deus semeou lá na corrupção, que hoje não é mais Deus. Então, quanto à pessoa física do Marçóli e dessas outras pessoas aí, irmão, não tenho nada contra eles. Pelo contrário, eles são machos pra caralho. Uns velhos, em vez de dormir, irmão, em vez de usar o dinheiro, fazer aquilo que o 70 gadu que Salomão colocou ali para eles, se eles for curta a mulher curta a sua juventude, use a sua mulher, mas ele tinha 700, né? E desceu a sepultura, até eu ia ler isso aqui, mas não deu tempo. Vocês falaram muito, eu ia ler isso aqui, mano, rapidinho aqui, vou ter que passar isso aqui, nem que fique tarde. Ó, se você abrir aqui, irmão, 11 de Segundos Reis, rapidinho, ó, se eu fosse o Marçola e os Néfiles que está plasmado, já pegou a imagem desse daí, e esse pro lado de fora aí, que abriu essa cinzinha aí, um outro merda ali, irmão, CCA, CC bosta, CC merda, CC abilisco de Cadu. Mas na verdade são xoxoquinhas de gadu, vive da geometria. Se eles não cantar os mesmos hinos, fazer a mesma saudação ali e falar paz de graxa, eles não têm a cobertura dos néfilos como ficou. E hoje é pela Câmara agora, virou, a igreja deles eles são a casa na geometria que é o computador, o olho da Câmara. Quem pega agora o diabo? Ou eles são filhos do diabo e não querem a verdade? Lê aqui ó, o Salomão que falou para você, para eles curtir e ter dinheiro, a cravícula. Eu fiquei desmanchar a cravícula de Salomão. Lê aqui, eu vou ler só o finalzinho aqui, ó. Vou ler 2 versículos importantes aqui, ó. 2,5, irmão. Ó, Salomão, o Senhor havia ordenado aos israelitas que eles casassem com mulheres estrangeiras. Ó, o Salomão teve, quer ver, ó, verso 3, ó, 11 de 1 Reis. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Mas esses aí, irmão, que é Salomão, se o juiz do fórum carnal leva suas causas para não assinar ou descasar, porque eles querem, Jesus, segundo o judeu, está condenado. Porque carne e sangue não herda o reino do céu, não se casa nem em casamento. Nesse aqui que eu estou te falando, não te conheço segundo a carne. Carne e sangue não herda o reino do céu. Quem tentará acusação para você que passou pelo primeiro, segundo céu? Não consegui concluir, 1 hora não dá para falar mais a palavra. Tem que ser 2 horas aí, ninguém vem ver. Mas dias virão em que a fome espiritual virá na terra. Eles me procurarão e não me acharão mais. Não, porque para onde nós estamos já não pode mais chegar, já estando aqui, a arca já fechou. O pênis de Deus, desse Pedro que fala com você aqui, ó, que é um espectro do Espírito, já está vestido com a grande, já entrou para dentro, e já a porta já fechou. Só apenas uma íris para entrar, para mim passar e sair agora. Mano. Então ele tinha 700 concubinas e eles lá, mano, se apenas descasou, eles transgridem pela lei, por uma lei áurea que pode descasar, não sei onde que eles vão ali para o Paraguai, mano, forja um casamentinho e volta com toda a força aí, mano. Alô. Eles fizeram, então ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Isso aqui, irmão, rasgou o véu. Salomão encheu de prostitutas, de deuses caídos lá dentro. As deusas de todas as cobras entrou lá dentro. Que em Ezequiel 8 eles estavam adorando. Elas fizeram com que as deusas que ele casava da 7ª igreja da Ásia, que hoje virou esses caras aí, irmão, as deusas da Grécia, aquelas estátuas da Grécia, aquelas mulheres da sua primordial com desejo de gostosona, bonitona, tetuda, que uns pernão, corpão, é isso que eles seguem aí como modelos aqui hoje, mano. Do outro lado é tudo invertebrado, mano, misturado, animais, embalsamado, que para gerar assistidos, que é o que está guiando eles de inteligente dentro de casa deles. Mano. Então, fizeram que Salomão se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para os deuses estrangeiros. Você viu quando o coração desses Salomões aí, irmão, se
Quando eles ficaram mais velhos, o coração deles se voltasse para os deuses estranhos, assinaram ecumenismo. Deus semeou naquela maldição da igreja cinza ali. Ele não foi fiel a Deus e nem como seu pai Davi. Salomão adorou Aslastote, a deusa de Sidom, o Moloque, os nojentos deuses de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel, como Davi, seu pai. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração a Quemos. Hoje a CCB é na montanha, que é a Torre de Nirode, a NASA, o olho da câmara aí. Ele ficava ao leste, olhando para o horizonte, filmaram, que eles adoram. Ele, na geometria sagrada apontada para a câmara, que põe um ancião de Abilisco, de Pedro, mas com o bode sendo enxertado lá. Os anciões construíram um lugar para a adoração de Quemos, um deus ali, ó. O nojento deus de Moabe, o nojento deus de Moabe, é o púlpito ali escrito em nome de Jesus, só que Júpiter, com o bode sendo enxertado, o Satã comendo o bode, eles de 4, para nunca mais se levantar agora. É um lugar para adoração de Moloque. Você não vê que eles falam que eles querem dinheiro? Lá. Tanto pede como a própria firma é um torno, gira em torno de dinheiro para dentro. Esse aí gira para o lado de fora. O nojento Deus Amon, tudo isso aí, irmão, foi plasmado dentro da igreja em nome de Jesus, porque o Cristo segundo Adão que Paulo pôs ali, o segundo Abel, cessou os sacrifícios novamente. Deus se diminuiu e virou Sofia, masculino e feminino. Então o que acontece aqui, irmão? Deus deu a fazenda a outros, melhor que esses daí, irmão. Deu a nós a fazenda, né? E Deus se diminuiu, Deus está nos filhos, reconciliando consigo o mundo. Mas eu não estou reconciliando você, não estou nem aí. Bom, eu não estou reconciliando nada. Se o Espírito não estiver te reconciliando, nem eu. E nem eu estou reconciliado. Como que seria então? Ele nos reconciliou. Não depende do que você sofre a mesma aflição, o sofrimento. Vocês desse canal aqui é o mesmo que essas pessoas sofreram, só que na carne. Você é um sacrifício vivo. Deus chamou só 12 ali, irmão, para representar. E 13 que o Paulo pôs uma coisa a mais, porque no lugar dos que tomam conta do dinheiro, desses que perdem dinheiro aí, irmão, e vendem seus cursos, o fim dos cursos deles é vender livro, curso. Ou mandar você dar coleta em 10 tipos, para eles fazer mais casa de Salomão até onde vai, para os modelos enxertar a medula até da África, depois de atravessar o mar e terra para fazer um discurso de avião, se tornaram mais 7 vezes filho do inferno. Aquelas pessoas estavam livres dançando Michael Jackson lá, mano. Era como um animal, passaria por carne, não tinha culpa nenhuma. Esses daqui foram lá, levaram o bribe para eles, passaram a viver para o pecado. Agora, se eles não tomar ceia lá, mano, ninguém vai mandar dinheiro para aquele povo lá, mano. Se eles não tiverem terno lá, vão morrer com culpa do pecado. Vão ser pesados na balança. E quem vai cair a culpa? Desses que atravessou mar e sangue para fazer um discurso. Como aquele cara que está na foto do canal que eu te coloquei, a nova CCA ali, irmão. A nova CCB. Ali, ele pretende ganhar o Brasil e o mundo agora. É um futuro CCB, um Asmodeus CCB. O Deus dele é só palavra de vitória, com música, mulher cantando ou não. O mesmo arquétipo, eles maçons de maçom, uns inconscientes, outros conscientes. Arrumaram diáconos por eles mesmos, mas querendo na mesma coisa, tomando a mesma ceia, o que dá força ao pecado é a lei. E por estar na câmara aí, o ancestral, o padrasto, isso aí não é, saiu do CB, montou um original, é filho da bastarda, mano, pro lado de fora. E o original é cobra. Esses aí, filho da bastarda aí, mano, o pai dele, o padrasto, o pai original dele, casado com a madrasta dele, aqui fora. Eu não esqueci o nome daquele cara.
a nova CCB que está fazendo o maior sucesso, aí, um de óculos assim, que encheu de diácono, não sei se é da igreja do outro Asmodeus que voltou para a CCB, que o CCA colocou lá. Agora eles estão tomando ceia da CCA juntos ali. Ai, me deu até câmera aqui. Espera só um pouquinho. Então vamos aqui, meu. Lembrei de uma coisa aqui, mas não... Posso falar isso aí, cara. Veja bem, eu estou falando contra... Não estou falando contra a pessoa física. Estou falando da essa entidade que ele montou para fora aí, meu. Também por lugares de adoração, seus próprios deuses. Então eu quero dizer aqui, irmão. Agora, se você dá uma volta aqui, se você voltar para o provérbio que o Salomão ensina aqui, você viu que ele adorou 700, ele casou com as deusas estrangeiras, prostituiu, até teve relação até com a sua mãe, com Asmodeus, a sabedoria de Salomão, era o diabo como um deus. Aquilo que ele não podia saber, Deus pôs vida com tudo isso lá. Para Jesus tirar eles. Como eles adoraram os néfiles, hoje é a mesma. Deus pôs vida na cizinha. A sabedoria que tinha a receber era o diabo. A sabedoria desse mundo é desse plano do diabo. Você tem que sacar toda a sabedoria de Salomão em termos de religião. Saca isso para você, que isso é dado por anjo, você não herdará o reino do céu. Ninguém conhecerá Deus por meio de anjo, por meio do Pai que virou filho, que enviou o seu auxiliador, o seu espectro, que viria tocar a sétima trombeta. Eles estão debaixo da mesma maldição, terão que cumprir toda a lei, irmão. Se não tomar, não tem parte. Se tomar, toma para sua própria desgraça. Tanto a ceia como o batismo deles. Agora, vê o conselho que Salomão deu aqui, irmão. No Provérbios 7, a mulher imoral, a igreja imoral. Assim como a mulher tinha que se casar com o seu esposo, serão um só como Adão e Eva, a igreja tem que casar com um só, que é Cristo. Lá, eles leem isso ainda. Casar hoje quer dizer o Espírito. Se você não se unir com esse corpo, você não é uma esposa, uma igreja de Cristo. Eles estão na igreja de Gadu, do arquiteto do universo, pela maçonaria. O que dá força ao pecado é o que ouviu a lei. Olha o conselho de Salomão, que dormiu com 700 concubinas, e a deusa Asterote, as mulheres das 7 igrejas da Ásia, que é mãe desses 7 castiçais da CCB, que eles veem como 7 igrejas da Ásia aí, irmão. Olha o conselho que ele colocou aqui, ó. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa, hoje pelo olho da câmara, e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esses aí, irmão, esses aí que estão abrindo para o lado de fora aí, ó. A câmara. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Uma certa cinzinha, irmão. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele vestida de prostituta e cheia de malícia. Ó, com quem esses filhos da CCB, essas crianças aí que saíram da CCB, ou dentro ou fora, está encontrando com essa mulher, a Lilith, pasmada, aquilo que foi gerado pelos néfiles dentro da casa que o arquiteto da CCB colocou, não? Aqui. Significa Lilith, que vem pela câmara, com o sangue do justo, usando a palavra de Deus, como Sofia desse plano. E por que eles estão em pecado? Porque quem tem base de fé na Bíblia está debaixo de maldição. Eles não foram lançados do corpo fora. Entra carne e sangue, pãozinho como você, então o seu corpo não está lançado fora. Então você é judeu, você serve a Deus com a carne. Carne e sangue, sua carne e sangue tem que agradar a Deus. E o que dá força a Lilith, a mulher vestida de escarlate vermelho, que eles pensam que é o Vaticano, vestiu a CCB pro lado de fora. Vê se o assunto deles não é só dinheiro. E não acaba em coleta e processo para comer os filhos vivos, para depois comer os dos outros. 100 mil por processo. Cheia de malícia. Essas filhas da CCB, essas Lilith que saiu da CCB, irmão, crê em Jesus, crê em Paulo como apóstolo, então vocês têm que ficar calados. Aprende em casa. Era espantosa e sem vergonha, ela estava sempre andando pelas plataformas, pelas redes sociais, irmão, com vídeos curtos, levando a música, porque o mastro, a tenda cobre o mastro,
debaixo do obelisco. A bainha cobre a espada, então eles ficam dando bainha da Jezabel ou da Lilith sentada, mas na maçonaria ela é a coruja, está transviada, transfigurada de vermelho. No Vaticano colocou vermelho para falar somos ela mesma. Mas na verdade, irmão, é a cinza que é o problema, é azul. A maçonaria azul, o terno azul, o Lactarô da força, o Pierre Cardin, o travesti que inventou esse estilo de roupa aí, que fizeram sacrifícios humanos e plasmou as deusas da beleza e arquitetura das duas balancinhas, que você pode ver que todos eles, o fardamento deles tinha que ser bata, mano. E por que terno e gravata? Alô? Porque se não cumprir a lei já está enforcado, como Judas aqui, é só pôr é só você ir lá e falar, mas te mata pela gravata mesmo. Alô? O falso profeta vem matar e roubar pela gravata. Se eles tirarem a gravata, ele consegue pregar. E esses de fora a mesma coisa. Tem uns que vestem até Pierre Cardin se travestindo para colocar a palavra aí, irmão. Entre eles está aquele CC bosta da CCB, que andou fazendo uma falsa justiça aí, o atalaia da CCB, irmão. Fica curvado atrás do nome dele, é Ial, e dando mais briga, por saber mais briga, pensa que é alguma merda. O seu Deus é o Cadu, Atalaia. Você vai pagar um preço muito alto por ter rejeitado e não ter submetido debaixo desse aqui. Por assim dizer, você fez o mesmo que Josafá, o Ricardo Ado e esses reformadores. Eles nem entraram e impediram a chegada. Hoje você está calado aí, você não tem nada. Você pode fazer é mostrar a maçonaria deles, mas entrando em casa você crê na Bíblia e está julgado junto com eles. Então eu queria dizer que não é nada pessoal contra o Atalaia, né? Alô, pessoa física dele e do ancião. Tenho dó dessas pessoas, irmão. Espiritualmente eles não viraram fonte da salvação. Eles não podem falar, se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida. Antes eu falo só se você tiver fé. Se falhar e não for a fé do centurião, ou se você cumprir a lei, os rudimentos, se você cumprir a firma. Mas ambos, irmão, tá? Que eu te falei, em todas as Bíblias, eles mesmos anunciam isso aí e crê na Bíblia. Alô? Então você entendeu aqui, irmão? Ó, eles dizem isso aqui para os jovens continuarem na CCB e ter uma mulher só. Ó o cara que está aconselhando os jovens não sair com as prostitutas. Irmão. Lá. 700 mulheres, ao que você vai receber conselho do Salomão dentro da igreja, eles leem isso aqui, ó. O povo ainda, segundo a carne, que favorece a igreja. Mas espiritualmente, tem 700 concubinas de gadu ali, que são as próprias almas, direita e esquerda. Porque é espírito agora, é hoje em casa. Então eles vão o verso 11, 7 e 11 de Provérbio. Ela era espantosa e sem vergonha, estava sempre andando pelas ruas, ficava esperando em uma esquina. Às vezes numa rua, outras vezes na praça. Hoje, mano, eles estão em todo lugar. Eles estão no Zap, no YouTube, estão no Facebook, todos eles aí. Me siga no Instagram, em tudo quanto é lugar. Todos eles têm vídeos curtos, colocando as músicas, levando para dentro e mostrando a empresa, a idolatria, ou mostrando a Bíblia, como esses caras aqui. A Bíblia é o ídolo deles, o que dá força ao pecado. Teve um tempo que eles estavam livres, comeram Bíblia, agora tem culpa e serão julgados por ela. Aí eles agradecem a Jesus Cristo que morreu lá pelos 144 mil, irmão, rejeitando eu que sou o Espírito, quer dizer o Espírito que poderia salvá-lo. Você que tem consciência disso aqui sabe. Então, essa Lilith pela Câmara, esse direito de falar, de se manifestar da religião aí, ela chega perto do rapaz, o abraça rapidinho. Quando eles se saudam entre si, eu creio na Bíblia, dentro e fora, ela se abraça e o beijou. Então, com um olhar atrevido pela Câmara, eles se olham entre si. Paguei hoje os meus votos e a carne dos sacrifícios de gratidão está comigo. Por isso vou procurar. Agora eles já oraram, já em nome de Jesus, já abriram esse serviço em nome de Jesus, já fizeram seus pactos. Irmão. Agora nós estamos aqui, é público, aqui nós podemos falar, se manifestar dentro, fora ou dentro da igreja. Já paguei meus votos, já está até direito de lá para você pagar voto.
Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Agora eles acham que quem achou o canal deles achou a verdade, irmão. Ambos já forrei a minha cama, já forrou o canal deles com o melhor aplicativo para ficar tudo limpinho, para eles olhar pela cama e se sentir belisco. Querendo Paulo, teria que batizar pelo menos ele que é um morto. E quanto mais os mortos, não batizam nem eles, não são fonte da salvação. Eu perfumei com mirra, ele joga aquela conversinha, aqueles salmos onde favorece eles ali, irmão. Ou o papel será posto por cima, como esse cara aí da CCA, a nova CCB, irmão. Ou se Deus vai virada de cativeiro sempre, só pega virada de cativeiro. Eu perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Hoje eles têm tudo isso aqui, irmão. Bom, o fim deles é a morte. Eles estão indo pelo conselho, a casa de Salomão que desceu isso aqui, irmão. Onde todo Israel está esperando refazer aquelas casas do terceiro templo. O seu Jesus, esses da direita aí, irmão, e da esquerda está vindo aí. Porque a mim, vocês não terão se não se humilhar debaixo desse espírito aqui. Eu sou a verdade e a vida. Só posso te levar a Jesus, que era o Pai. Só pode vir a mim se ele lá desejar você e ver a sua humilhação. Do contrário, eu encherei de lésbica, publicanos, meretriz, Sodoma e Gomorra, que foi assim lá, que ainda que todo Israel, não judeu hoje, crê em Jesus, somente um número que não depende, a qual nós somos o pior, por isso que ele teve misericórdia de nós. Vou seguir desse canal aqui. Então, assim como a igreja tem que se casar com o esposo, essas almas, macho ou fêmea da CBI, dentro ou fora, tem que se unir com esse espírito, como a nossa alma está unida com ele. Por estar unido com ele, chama de Cristo, por estar unido com esse espírito que gerou Jesus Cristo, que é Deus, quem tentará acusação contra você? Põe na mesa os acusadores deles aí, vão ver que saíram todos condenados. Porque onde está esse espírito aqui não entra pecado, fora dele não há salvação. Onde não entra carne e sangue, cala-se todo o Deus deles. E as deusas, a geometria de Salomão, que será desfeita. Olha direito na pregação dessas pessoas, você que é desse canal. Você vai ver que fede eles pela televisão, pessoalmente, olha na cara deles, irmão, já não tem mais a cobertura. A deusa da França caiu, irmão. Caiu a grande Babilônia. Quem mora dentro ou fora na plataforma são os demônios. Feche seus canais. Quem não fechar seus canais e vir pedir ajuda aqui, irmão, fechar seus vídeos, não o canal, você tem que ver esse aqui, irmão. Quem não fechar seus canais sendo crente, perderá a salvação, que não se submeteu debaixo do Espírito. Quem não cria em Paulo lá não perdia a salvação, em Pedro lá, irmão. Vocês querem Bíblia, eu também te julgarei pela lei que tomou conta de vocês. O mesmo lá que eles leem, Evangelho de João 5,39, pensa conter a salvação e não contém. Eu quero dizer o Espírito onde não entra pecado. Pela graça sois salvo. Agora você pode morar no céu, porque eu lancei fora sua carne e sangue não é do reino do céu. Seu pão quer dizer Espírito. Seu batismo quer dizer eu quis ser seu pai, não por meios naturais, pelo meu espectro que eu falo com você. Depois nós continuamos esse ótimo assunto da salvação. Então eu queria mandar um abraço para a plataforma, mandar um abraço para os maçons, né? Os adoradores de Gadu. Você pode escolher hoje, irmão, né? Esses daí pode escolher o Gadu em nome de Jesus, dentro ou fora. Ou você na direita, ou ambos estão em nome do Senhor Jesus. Né? E 2 de Tessalonicenses não quer dizer nada, o poder do eu, nós amamos mais a nossa idolatria, que seja a Bíblia ou o templo. Apocalipse 13 não quer dizer nada, o 666, a vida, força do pecado não é a lei. Eu sou livre aqui, eu só uso a lei para me beneficiar. Então, eles não têm medula, porque onde está as 33 dela? A de Cadu não pode salvar. As 33 vértebras da cruz é fazer com que Deus se lembre da sua vergonha. Para esses de fora. E os de dentro é humilhar Deus publicamente, dizendo que Jesus morreu lá dentro. Não, que ele não morreu lá fora. Aquele pagou a conta de dentro, que é o bode, gerando cabrita, mano. Se plasmou nessas cabritas aí, não pode. Só tem um meio de virar ovelha, por assim dizer, mano.
pedindo ajuda a esse espírito, parar de falar e vir aqui, para mim te reconhecer como espírito. Não há quem pediu aquilo que Joel falou, há quem pedir ajuda do Senhor será salvo. O verdadeiro Joel está falando com você aqui. O mesmo que falou na boca do Joel lá, está falando para o seu Joel verdadeiro, é esse aqui. Se você pedir ajuda a mim, pedir, fechar, parar de falar do Jesus que, segundo a lei que dá força ao pecado, e crescer no entendimento, te mostra, subir as 33, te mostra um caminho mais excelente ainda, para vocês que têm dúvida ainda. Tá? Não esqueça de se inscrever no canal dos Ateus e Pensadores Nossos Novos Deus, irmão, porque o campo é muito grande, a seara da plataforma é muito grande, internacional, mundial. Todos adoram o Gadu. Todos conhecerão o Gadu e esse aqui no futuro. Aqui ou no mundo espiritual. Né? Então, a seara é muito grande e os obreiros que ele escolheu, que alguns estão conscientes, outros inconscientes, a seara é muito pouco. E você da direita aqui, que no dia sua pipoca vai ferver em algum lugar, você vai estourar. Então eu queria mandar um abraço da plataforma, dizer que nada pessoal, contra toda a maçonaria, os que escolheram o Gadu, parabéns para você. Esses anciões aí são machos, escolheram o Gadu, o problema é que está enganando as ovelhas. O que eu estou me manifestando contra a religião deles e contra a Bíblia e contra a pessoa física que saiu aqui também do Atalaia da CB, irmão. Ele tem sangue nas mãos porque ele também rejeitou esse espírito. Eu vi ele no mundo espiritual, onde ele caiu, ele está enrolado, aquele cara, espiritualmente. Mas você é um louco e tudo que falar. Se você, manda ele falar, se você não for salvo pelo que ele anuncia, se ele paga pela sua vida. É só se você cumprir a Bíblia, circuncisão ou incircuncisão. E ambos aqui falaram isso. E você aqui, se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu ligo com você, a minha assinatura não é do fórum interreligioso que eles assinaram em comunismo. Minha assinatura é aquilo que tudo que 1 e 2 ligar na terra está ligado no céu. Eu pago pela sua vida até a 5ª geração. E isso ainda é pouco. Eu desço mais embaixo e encho de lésbica, de puta, dos seus ancestrais que morreram na mão dos néfres, como se fosse, da Inquisição, seus ancestrais. Isso ainda é pouco ainda. Eu desço, eu planto o céu e fundo a terra, desço até o 7º céu lá embaixo, e desço e ponho o filho e subo no seu DNA, eu passo eles todos por aqui por dentro, te ponho lá em cima. Para você fazer tudo esterco que querer. Receio que eles nem vão ver isso aqui, mas se vir ver, vai falar: o vinho velho e a Bíblia é melhor. O mesmo que falaram. Então cumpra a lei e vão para a cruz, porque vocês vão ser julgados por ela. Morreu credo. Tá? Então não é nada pessoal, queria mandar um beijo a todos eles, né? Mandar um beijo para os anciãos, um ósculo santo da caridade. Vocês têm que perdoar, vocês querem a Bíblia? Me perdoa 70 vezes 7. Senão vocês não cumpriram ela. Então eu queria mandar um beijo 70 vezes 7 para todos esses que eu falei o nome, né? Dizer que nada pessoal, para a plataforma aí, né? E dizer que estamos aí por tempo até o dia que o Espírito der, irmão. E o dia que fechar, o dia que o Espírito não vir mais, acabou. Eu encerro aqui, irmão, por aqui e continuo aí, tá? Então eu queria mandar um abraço a todos, não te conheci segundo a carne, né? Eu olhei julguei o teu Deus e a tua Bíblia, que não é mais Deus, é Asmodeus. Todos isso que eles já ouviram aqui. Então um abraço a todos e até o próximo round.